Dia 2, gravando o vídeo, vencendo a vergonha de estar aqui, aparecendo para vocês. Mas decidi vir porque hoje começou de uma forma intensa já. É bem cedo agora que eu tô gravando esse vídeo, é de manhã ainda, quase 9 horas da manhã, mas o meu dia começou bem cedo, né? Eu tenho uma rotina então diária, acordando no mesmo horário, e tenho a leitura da Bíblia com a minha mãe, a minha irmã e minha cunhada todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Então eu tenho essa disciplina de acordar cedo, né, para estar com elas nesse horário. E como eu gosto de ter um tempo meu, eu acabo acordando antes ainda, né? Então em torno de 5h30, 5h40, dependendo de como eu durmo, né, na noite. E essa noite eu madruguei. Então já comecei. Vamos começar do começo, tá? Vamos conversar um pouquinho. Deixa eu só dar um gole no café, porque eu gosto de café bem quente. Eu fui no culto sábado e antes de chegar ao culto, né? Antes de chegar ao horário do culto, eu tive muita luta espiritual, mesmo, de verdade. Mas, graças a Deus, eu permaneci. Então, fui no culto sábado e tive uma resposta de Deus. E eu lembro que o culto é à noite, né? Então, durante o dia eu acordei já em luta, e eu o tempo todo orando, em pensamento, em voz alta, no meu espírito. E eu lembro que no banho eu comecei a orar assim, eu disse: Deus, o que está acontecendo comigo? Me ajuda, me livra de todo esse mal, me mostra, me dá respostas, Pai. Eu preciso de uma resposta clara do Senhor. Mas isso eu tô falando normal com vocês, mas no banho eu tava simplesmente desmontada, no choro, e me doía o coração, sabe? E eu lembro que eu orei muito para Deus por resposta. E chegando na hora do culto, eu recebi a resposta, claramente audível. Assim, Deus é tão perfeito. E só que eu não anotei. Geralmente eu ando com um caderno, estilo assim, ó. Sempre tento pegar um que seja de fácil acesso, né? E também que caiba na bolsa sem pesar tanto. Eu já dei com outros tipos de caderno e agenda mais pesado, mas eu tô me adaptando com esse tamanho, assim, tá sendo bem bom. Então eu tô sempre de caderninho e eu anoto muita coisa. Eu tenho muitas anotações de tudo que Deus fala comigo, sabe? E às vezes eu tô, sei lá, eu tô numa fila. Várias vezes aconteceu de eu estar na fila e Deus me dá uma palavra e eu anoto. Eu tenho isso com Ele. E eu sempre, na verdade, eu sempre tive. Olha como Deus é maravilhoso. Eu sempre gostei de escrever, desde pequena. Eu sempre gostei. E hoje eu entendo qual que é o motivo, né? Tenho muitos cadernos. E eu sei que logo, em nome de Jesus, esses cadernos não vão só ser apenas folhas, mas vai transbordar, eu tenho certeza. Mas não é esse o assunto hoje. Estamos começando com assuntos aqui nesse vídeo, mas eu quero falar que ontem também teve culto no domingo. Então era um culto, como foi o aniversário da igreja de 15 anos, né? Das heroínas da fé, a gente teve 2 dias de culto por esse evento todo, né? Então eu fui no sábado e fui ontem também. Só que ontem foi tão engraçado, assim, a gente tava num momento em família, pintando Bobbie Goods, que agora nas férias de crianças, né, a gente tem que arrumar o que fazer a todo tempo, e nós tava nesse momento. E eu, assim, pintando, me veio um sentimento muito forte. Ai, como eu queria ir nesse culto hoje, porque eu tava naquele pensamento, vou ou não vou, né? E veio muito forte. Quando eu falei isso, meu esposo falou: vai. E eu: sério? E ele: vai com as crianças. Eu disse: mas eu não consigo com as duas, né? Que a gente tá com a nossa de 3 e com a dele, né, de 7. E eu disse: eu não consigo com as duas, mas eu posso levar a mais velha, né? E ele: tá, show, vai lá então. Quando eu olho o relógio, era 6h30. Então, tipo, perfeito, sabe? Tava no horário e a gente ficou ali pintando um pouco, se arrumamos e fomos ao culto. E aí eu anotei, né? Dessa vez, Deus foi tão maravilhoso que me deu mais uma resposta, assim, muito assertiva, em conjunto, sabe? O que ele me falou no sábado complementou com o que ele falou ontem, e eu anotei, deixei anotadinho aqui. E hoje pela manhã
ao ler com as meninas, né, que eu vou chamar meninas, mas é aquilo que eu falei antes com a minha mãe, com a minha cunhada, né, e com a minha irmã. Eu li para elas o que Deus falou comigo no domingo. Eu li para elas e foi muito bom. A gente está meditando em Provérbios. A gente já está na leitura de Provérbios 8. E como Salomão traz muito sobre a sabedoria, que foi o que ele pediu para Deus, né? Quando Deus apareceu para ele em sonho, ele pediu o que ele queria, que Deus daria para ele, qualquer coisa. E ele pediu o quê? Sabedoria. E agora eu entendo o porquê. Porque é melhor ter sabedoria do que ter toda a riqueza desse mundo. E é tão incrível como eu tenho vivido isso, né, na pele, sobre ser sábia e buscar sabedoria. E eu lembro eu sei como é a diferença, na verdade, né? Eu sei como que é a diferença da gente viver com a sabedoria e sem a sabedoria. Gente, é nítido. E é algo que a gente precisa pedir todos os dias. Todos os dias a gente precisa pedir sabedoria. A gente não pode ficar um dia sem pedir por ela, porque ela clama por nós, ela clama, ela anseia por esse pedido todos os dias para andar assim, ó, de mãos dadas com a gente. Tem sido muito bom. Por quê? Mais um gole de café. Hoje pela manhã eu tive uma conversa com meu pai. E uma hora eu quero trazer a minha história, sabe? Assim, para vocês entenderem. Então eu tive um processo de cura com o meu pai, né? Meu pai, que hoje, graças a Deus, a gente tem um bom convívio. A gente nunca teve um mau convívio. Na verdade, eu cresci com ele sendo um pai ausente, mesmo estando presente, né? Então eu tive muitos traumas através do meu pai, que graças a Deus eu estou curada de todas elas. Foi sobrenaturalmente essa cura. Posso trazer também um outro vídeo, porque daria um vídeo contando as duas histórias para vocês. Mas hoje Deus me levou a uma sabedoria tremenda ao conversar com ele. E é tão engraçado porque... Eu não sei porque eu falo que é tão engraçado, tá? Mas tudo bem. Mas é tão surpreendente. Acho que essa é a palavra correta. Não é engraçado, é surpreendente. Que essa conversa que eu tive hoje com meu pai, eu achava que eu ia ter pessoalmente. Porque essa conversa que eu tive hoje com o meu pai, eu senti de ter, um tempo atrás. Só que o que eu fiz? Eu teria a oportunidade de conversar com ele, que eu conversei hoje pessoalmente, e eu lembro que eu falei... Eu não lembro se eu cortei ele. Eu só sei que eu fiz alguma coisa que eu queria orar antes sobre isso. Eu não queria só simplesmente sentar com ele sem a sabedoria, sem o entendimento, só ouvir o que ele tinha para me dizer e falar coisas que eu achava no meu coração. Então eu tive temor. E o que eu fiz? Eu não tive essa conversa naquele tempo e eu comecei a orar para Deus todos os dias, sabe? Então eu falava: Deus, me dê sabedoria para conversar com meu pai, prepara um momento para conversar com meu pai, porque eu sei que não é em vão. Eu sei que não é em vão, eu sei que será uma semente que eu irei lançar sobre o terreno dele, né, que é o coração, que vem de ti. Eu não quero que seja a minha vontade, nem o que eu vou querer falar para ele. E eu lembro que eu fui orando. E esse mês de julho, né, eu entrei em um propósito pro meu pai e pra minha mãe, de jejum e oração. Eu mesma decidi, né, senti forte no meu espírito que eles precisam muito de ajuda, tá? Eles precisam muito de ajuda, no sentido espiritual. Enquanto passa o caminhão, com licença. Uma benção. Mas o que eu tava falando, eles estão passando por um processo, tá? O que acontece? A minha mãe, a gente tá lendo a palavra, né? A minha mãe tá entrando nos caminhos do Senhor, graças a Deus. A minha mãe tá tendo uma vida totalmente transformada e o processo dói muito. Eu lembro quando eu comecei a caminhar com Cristo, sabe? Eu lembro que quando eu conheci Cristo, né, assim, verdadeiramente, o Deus vivo, eu lembro que demorou 2 anos pra mim deixar ele agir na minha vida. Foram 2 anos vivendo em cima do muro com ele. Aqui tu pode mexer, aqui tu não precisa, aqui deixa que eu faço, aqui tu não, né? Então eu vivi 2 anos, até o momento que Deus me apertou, que eu disse: tá, eu sou toda tua, eu me rendo a ti, pode fazer tudo o que tu quiser fazer comigo. E assim ele tem feito, né? Graças a Deus eu tomei essa decisão. Não é fácil, né? A gente passa por uma lapidação dolorosa demais,
Mas é incrível que essa dor, ela vem para nos mudar, nos fortalecer, sabe? Nos amadurecer. É sobrenaturalmente incrível como Deus trabalha. Não tem como entender. Muitas vezes eu não entendo. Tem coisas que Ele me permite o discernimento, mas coisas que eu não consigo entender e também não preciso, né? Ele sabe o que Ele faz e como Ele trabalha. E hoje, pela manhã, né, eu tive essa conversa com meu pai pelo WhatsApp. Sim, pelo WhatsApp, em áudio. Foi lindo, assim, foi lindo porque quando a gente vê que é de Deus, quando a gente sente que é Ele no meio, não tem discussão. A pessoa para pra te ouvir, a pessoa não discute, a pessoa não fica tão constrangida que ela não tem resposta. E foi isso que aconteceu. Porque eu já tentei, né? Eu não contei esse detalhe, mas eu já tentei ter essa conversa com meu pai no momento que não tava legal, porque ele falou assim pra mim, eu não preciso de sermão. Eu sei o que eu tô fazendo. Simplesmente me cortou. E eu, Senhor, me perdoa, pedi perdão pra Deus, porque eu sei que eu agi conforme a minha vontade. Por isso que eu digo, não haja pela tua vontade. Ore antes de qualquer decisão, de qualquer conversa que tu vai ter com alguém que tem que ser importante essa conversa. Ore. E foi o que eu fiz. Então hoje foi o momento que aconteceu essa conversa e eu senti de Deus, sabe? Eu senti de Deus porque por mais que eu não tive resposta, eu tive só uma reação no final do áudio, assim, com uma carinha de lágrima, eu senti paz no meu espírito e eu orei tanto pra Deus, eu falei, Deus, que esse momento, Pai, seja um momento, sabe? Porque eu venho orando desde o dia 1º pra amolecer o coração do meu pai, pra ele ver quem é o Senhor, quem é Deus, sabe? Que Deus possa transformar a vida dele genuinamente. E não foi fácil eu chegar aqui, sabe? Não foi fácil eu chegar até aqui orando isso por ele. Eu já desejei a morte do meu pai, sabe? Então eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem. Gostaria de compartilhar, de repente você que está me ouvindo possa estar passando por isso, né? E posso te ajudar contando minha experiência, como que foi. Mas eu decidi, né, vir aqui falar, contar para vocês. E perder o medo, perder a vergonha, porque tem testemunhos que geram cura, sabe? Tem testemunhos que transformam a nossa vida. Eu fui muito transformada por testemunhos, assim, incríveis. E ainda tô sendo, porque é uma jornada, né? Viver com Cristo é uma jornada longa de transformação. E é lindo o que Deus está fazendo na minha vida, sabe? Em volta, assim, do meu ciclo, né? Do meu meio ali, dos meus familiares, pai, mãe, meus irmãos. Vocês não têm ideia do que Deus está fazendo, sabe? E eu tive essa profecia nos meus 16 anos, a primeira vez que eu entrei na igreja. Totalmente, assim, ó, quebrada, sabe? Nossa, e levou anos pra mim viver o que eu vivo hoje com Cristo, porque eu não nasci num berço cristão, né? Eu conheci Jesus com 26 anos e hoje eu tenho 31. Então, até os meus 26 anos foi uma longa caminhada torta ali, né? Mas eu creio que foi tudo válido, sabe? Tudo foi válido, tudo que eu passei. Porque me tornaram a mulher que eu sou hoje. E eu tenho autoridade para falar de certos caminhos que eu percorri para chegar até Cristo. Então, Deus faz as coisas perfeitas. Então, se você que passou por caminhos tortuosos e agora está caminhando com Cristo devagarinho, saiba, não se condena pelo que tu passou, sabe? É válido. Te tornou a mulher que tu está sendo hoje, sabe? Vai te fortalecer cada vez mais. A tua história é teu testemunho, sabe? Vai alcançar pessoas. Tenha certeza disso. Confie no que Deus está fazendo na tua vida. E espero a gente se encontrar de novo no próximo vídeo, tá bom? Eu realmente tô sentindo no meu espírito de abrir a câmera e vir falar com vocês. Não sei qual o tempo que vai ser desse vídeo. Espero que você fique até o final, que você possa curtir se Deus falou com você, tocou no seu coração. Se inscreva também pra gente continuar esse caminho juntas, conversando, trocando experiências. Eu quero trazer minhas experiências aqui porque foram tão difíceis de passar por elas, mas hoje eu vejo o quão foi importante, quão é fundamental, sabe? E é tão bom falar de Jesus, é tão bom falar o tanto que Ele nos transforma, né? O amor dele por nós. Ele é digno de ser falado, de ser louvado, sabe? De ser mostrado em nossa vida. Que possamos ser carta aberta de Cristo, mostrando realmente, não só em palavras, mas nas nossas ações, que Cristo vive, que Cristo nos muda, nos transforma de dentro para fora. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!